Pronto, voltei. E voltando depois dessas 10 afirmações, para que você veja, minha querida, que eu sou mulher, que sou empreendedora e tenho os mesmos desafios que você, eu quero compartilhar um pouco da minha história com você e dizer por que eu resolvi elaborar esse método de 10 passos. Porque um dia, há mais ou menos 3 anos atrás, no ano de 2019, daí quando tu junta tudo vai dar mais ou menos 2 anos e pouco, quase 3. O que aconteceu? Eu vinha levando um ritmo de vida desenfreado, assim, pensando várias coisas ao mesmo tempo, não tinha tempo de descanso, fazia várias atividades. Eu brincava que até dormindo eu estava produzindo, porque minha cabeça não parava. E aí chegou uma hora que o meu corpo pediu as contas. Digo que tive uma pane. Eu tô gravando esse vídeo no dia que teve uma pane aqui geral do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. E aí eu queria fazer essa analogia porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive uma pane. O meu corpo e minha cabeça teve um pane. Eles me fizeram parar. Então, se você não aprender a gerir o seu tempo e a ter uma qualidade de vida, se você não para, o seu corpo vai fazer você parar. E isso tem consequências, às vezes, que vão demorar muito para que você volte a ser quem você é de verdade. Isso, para mim, eu tô falando, eu não venho trazer aqui apenas ferramentas. Eu quero te levar a pensar para onde você está levando a sua vida. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores inegociáveis? Será que sua vida é um valor inegociável, mas você está colocando o seu trabalho no lugar da sua família? Ou será que você acha que vai dar conta de tudo, que você pode ter o controle de tudo, e aí você quer fazer várias coisas, mas no fim das contas você não tem controle de tudo? Essa é a verdade. Os imprevistos, eles acontecem, como foi esse de hoje, que você não tem controle e você vai se reformular a partir dos seus valores, a partir de onde você quer chegar. Então, para continuar essa aula, essa consultoria aqui que eu estou fazendo com você, esse conteúdo, eu queria que você fosse pensando quais são os seus valores. Os seus valores, você consegue enxergar ele hoje na sua rotina? Uma vez eu fiz uma live com uma pessoa e eu fui aprendendo que a rotina ela é o roteiro da nossa vida. E quando é que eu sei que eu estou no roteiro da minha vida, que isso está fazendo sentido para mim? Quando o meu coração está em paz e quando eu vou seguindo o ritmo e a música que a minha vida vai tocando. Eu consigo encontrar os meus valores lá. Do contrário, se eu não consigo enxergar esses valores, o que eu estou fazendo da minha vida? É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Quando eu olhei para a minha vida, há mais ou menos esse tempo atrás, que eu disse aqui no início, eu até enxergava os meus valores lá. Só que eu estava com os valores invertidos. Eu achava que eu podia tudo, eu achava que eu conseguia tudo, que tudo dependia de mim, que eu tinha que produzir, e que eu não tinha noção das consequências que viriam, né, na realidade. Eu estava mais para um robô do que para gente, do que para pessoa. Isso me trouxe consequências, assim, eu posso dizer para vocês, que a longo prazo eu tive que precisar de ajuda, né? De a minha família, psicólogos, de outras pessoas que me ajudavam muito, para que eu me encontrasse no que eu me encontro hoje. Sou feliz pela minha caminhada e também eu consigo entender que tudo que eu passei foi uma permissão de Deus para que eu conseguisse chegar aqui até você e também para que eu entendesse que através de todo o mal, não há um mal que Deus não possa tirar um bem. E desse mal eu tirei esses 10 passos, essa metodologia. Então nós vamos começar a nossa jornada agora, com toda essa reflexão que nós fizemos, que não se trata apenas de uma ferramenta, mas uma questão de vida, de sentido, de valor, tá bom? Vamos lá. O primeiro passo é muito sobre autoconhecimento. É você perceber uma coisinha que se chama ciclo de energia seu ciclo de energia. Alice, como assim? Todos nós temos um ciclo de energia do nosso corpo.
Quando nós descansamos, nós voltamos com um ciclo de energia alto. Quando nós vamos descansando, vai descendo. Então, eu preciso estar muito antenado e perceber o ritmo e a energia do meu corpo. Claro que isso vai depender do seu descanso e também do sentido que você vai fazendo as coisas. A falta de sentido muitas vezes causa falta de energia. Quanto mais sentido tiver o que você está fazendo, e aqui que eu estou falando sentido não é motivação, porque a motivação ela é inconstante. Mas, por exemplo, hoje vocês estão notando que minha voz ela não tá tão legal, que eu tô com coriza aqui, aquela situação, porque eu tomei a vacina e ela teve reação. Então, eu não tô muito bem da garganta. Não tô muito bem aqui do meu sistema e tudo mais. Mas pra mim tem muito sentido estar gravando esse vídeo. Apesar de não ter muitas motivações, porque eu não tô com saúde boa. Mas tem sentido, porque eu quero alcançar vocês. Isso me dá energia, né? E aí, quando eu percebo esse ciclo de energia, por que perceber o ciclo de energia é importante? Porque quando você se percebe, você consegue analisar e ser estratégico. Naquele dia onde você está mais disposto da semana, você vai colocar as atividades mais difíceis. Naqueles dias que você está mais cansado, você vai colocar atividades mais leves. E também você vai respeitar o seu ritmo. Aqui eu gosto de fazer analogias. O nosso cérebro, ele é fantástico, assim, ele funciona como se fosse, eu vou dar um exemplo, uma bateria de celular, um celular. Quando o celular, ele acaba a bateria, você necessariamente vai precisar carregar para continuar. Só que muitas vezes a gente desconsidera isso do nosso corpo, do nosso cérebro. Se a gente não parar, o nosso corpo, ele não vai conseguir continuar. Ou o que pode fazer que é pior. Se você não para descansar, o descanso ele não é uma opção, ele é uma necessidade para que você consiga produzir mais e melhor. E também para que você consiga ser mais criativo, consiga ter novas ideias. Então é importante. Até para nós mulheres, muitas vezes descansa, quero dizer para vocês, descanso não é você ficar com as pernas para cima sem fazer nada. É você procurar atividades que te alegrem, né? As pessoas, talvez para algumas pessoas seja cozinhar, para outras seja pintar a unha, para outras seja arrumar o cabelo. Essa questão do autocuidado é importante colocar na sua semana também, para que você esteja pronta, para que você esteja bela. Essa beleza que te faz servir melhor, te faz servir bem, te faz te atender melhor às pessoas, que faz as pessoas olharem para você e ver como você tá bonita e descansar em você, porque a beleza ela descansa. Então, ir fazendo esse movimento de entender o teu ciclo de energia e colocando doses de descanso, de pausas ao longo do teu dia, que não necessariamente precisa ser 3 horas. Pode ser 30 minutos, pode ser 15 minutos, mas onde você vai conseguir fazer esse caminho de uma forma harmônica. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre rotina, mas uma boa gestão do tempo é a harmonia das coisas. Quando você tem uma harmonia, você não vive direto no caos, porque o nosso cérebro ele não suporta esse caos. Quando a gente vive num caos constante, o nosso cérebro ele fica hipertenso, super estressado, e isso nos deixa mais cansado. Então, quanto mais rotina você tiver, quanto mais previsibilidade você tiver, ilhas de estabilidade, que é aquele momento que você vai sempre repetir as mesmas atividades, o teu cérebro ele vai conseguir seguir com mais harmonia. Então, o primeiro ponto é entender o teu ciclo de energia e, a partir do ciclo de energia, colocar as tuas atividades. Vou te dar outro exemplo. Hoje, para mim, para gravar essa aula, me demandou mais energia. Também hoje foi o dia que eu liguei para vários clientes. Isso para mim me custa energia, me custa mais tempo. Então, eu resolvi fazer isso na segunda, depois que eu tinha descansado e dormido bem, porque eu consigo render melhor. Tá bom? Deu para entender? Então é isso. Vamos lá para o próximo ponto. Faça sua agenda no início da semana. Não viva apagando incêndio. Quando você faz a sua agenda no início da semana, quando você coloca que de manhã você vai fazer tal coisa, à tarde tal coisa, vai acordar a tal hora, dormir tal horário, vai fazer tal atividade, você consegue, o seu cérebro ele vai tendo uma previsibilidade. Como ele tem uma previsibilidade, ele não fica hipertenso. Você vai seguindo harmonicamente. Mesmo que sejam atividades que demandam tempo, que demandam energia do trabalho,
das redes sociais, das entregas, da produção, da casa, dos filhos, você tem uma previsibilidade. E fazer essa agenda, você não vai conseguir controlar tudo, mas você faz uma agenda para que você consiga se organizar. Se surgir imprevistos, você vai se adaptar, mas a agenda é a sua parte, é aquela parte que lhe cabe fazer. Repito, a agenda ela não é uma opção, ela é uma necessidade para que você consiga fazer mais e melhor. E também a agenda ela nos ajuda muito como empreendedoras, porque muitas vezes você trabalha em casa. Então, se você não tem agenda, você vai viver fazendo o que a vida vai pedindo e não o que que precisa ser feito. Então, isso acaba te impedindo de produzir mais, de crescer, de ter tempo para estudar, de ter tempo para ligar para as clientes, para fazer um pós-venda, porque você não se organizou. Então, faça a agenda no início da semana. Eu vou deixar um planner como exemplo, mas também você pode procurar outros no Pinterest, no Google, que você pode se organizando. E essa agenda aqui, ela não é para ficar uma agenda feita que você não vai ver. É uma agenda que possa ficar no lugar visível, um caderno visível, para que você se acompanhe diariamente, para que você veja como você está diariamente, se você está fazendo ou não. Lembra, a agenda, a sua rotina, o roteiro da sua vida. Para onde sua vida está indo? Quais são seus valores? O que você vai enxergar lá? Então, não viva apagando incêndio. Isso cansa muito. Faça a sua agenda no início da semana. Vamos para a terceira parte. Trabalhe em blocos de tempo. O foco, ele aumenta a produtividade e a qualidade de tudo que você faz. Alice, o que é isso? Quando você trabalha em blocos de tempo, você consegue estar presente e fazer o melhor de você mesma naquele momento e naquilo que você está fazendo. Então, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, multitarefas, é como se você pegasse a sua energia, que é 100%, e dividisse em 5 tarefas. Cada tarefa vai receber 20% da sua energia. O que isso vai acontecer? As suas atividades elas vão ficar sem qualidade, sem a sua presença e talvez você vai precisar refazer, vai gerar retrabalho. E retrabalho é perca de tempo. Vai mandar uma mensagem para o cliente errado, vai fazer uma comida, esquece o ingrediente, ou fica aqui mexendo no WhatsApp todo o tempo, todo gente. Quanto mais, eu costumo dizer que toda vez que você mexe no WhatsApp é assim, você está se concentrando, subindo um monte. Quando você mexe no WhatsApp ou entra nas redes sociais, isso aqui eu aprendi com um artigo de Harvard, uma das universidades mais conhecidas do mundo. Você desce a sua energia. Daqui que você suba um monte de novo e se concentre de novo, foque, vai demorar muito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sensação de viver subindo e descendo um monte o dia inteiro? No final do dia, como é que você vai estar? O seu corpo vai estar extremamente cansado. Imagina a tua cabeça. E o cansaço psicológico, ele é maior que o cansaço do corpo. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela vai estar todo o tempo, ela vai ficar buscando. A nossa cabeça, ela quer previsibilidade, ela quer uma rotina, ela quer um hábito, né? Uma coisa recorrente. Então, quando você fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, é como se tivesse uma ambulância zunindo assim no seu ouvido e na sua cabeça. Isso vai te cansar muito, muito, muito mesmo. Entenda, você não consegue dar conta das suas coisas que você tem que fazer, não é porque você não tem tempo. É porque você não foca no que você tem que fazer. Deu para entender? E aqui você vai aprender também, nos próximos passos, a gente está no terceiro, até a lidar com as distrações, com os imprevistos. Então, a gente vai um passo de cada vez. Próximo. Essa daqui é uma das ferramentas que eu mais gosto e que eu mais utilizo na minha vida. Ontem mesmo, domingo à noite, eu fiz isso. Trabalhe com checklist. Alice, o que é checklist? É uma lista de atividades. Tudo aquilo que está na tua cabeça, que você precisa fazer, mas que muitas vezes você esquece, que você vai se distraindo, o que fica te preocupando, escrever descansa. Então, quando você escreve todas as atividades que você tem que fazer ao longo daquela semana, o que você foi lembrando, que precisa ir ao médico, precisa comprar o gás, pagar tal conta, ligar para tal pessoa,
Se você escreve isso, você consegue ter parâmetros das suas atividades para você encaixar na sua rotina, na sua agenda, e também você consegue perceber se você está evoluindo e cumprindo o que você precisa cumprir, ou se simplesmente você está vivendo, deixando a vida me levar. E deixar a vida me levar, você não nasceu para isso também, tá bom? Eu vou dar exemplos para vocês de como é que eu faço. Eu vou pegar aqui meu caderno para que vocês vejam. Eu tenho um caderno só de checklist, que é esse caderno aqui. Olha o que foi que eu fiz ontem à noite. Eu coloquei lista de atividades, escrevi todas as atividades que eu precisava fazer ao longo dessa semana. Inclusive gravar essa aula que eu tô gravando. E depois eu fui organizando ao longo do meu tempo da minha semana. Eu não organizei tudo. Eu sabia que hoje eu podia gravar e eu queria mais ou menos que fosse à tarde. Tentei marcar com alguns clientes, não deu certo, e aí eu fui encaixando. Como eu sei quais atividades que eu tenho e que eu preciso fazer, eu vou encaixando. Mas se eu não tenho nem escrito, se eu não sei nem o que eu vou fazer, eu sei que eu tenho várias coisas. Tenho pavor a isso. Que a gente fica, tem várias coisas, tem várias coisas. O que você tem que fazer? O que você pode fazer agora? Comece por isso. Não fica com aquele negócio, eu tenho várias coisas para fazer. Aí você fica cansado, sabe? Porque você fica pensando na multidão de coisas que tem para fazer. Não é assim que acontece, né? Ave Maria, eu fiz muito isso. Então não faça mais isso. Sabe o que você tem que fazer, começa pelo que é possível agora. Beleza? Então tem esse checklist. E utilize ele sempre quando você estiver muito cansada ou antes de organizar a sua agenda para que você saiba o que você vai fazer ao longo daquela semana. Faça pegue uma folha, eu também vou deixar um outro modelo. Você vai poder imprimir e escrever. Tudo que você vai fazer ao longo dessa semana. Incluindo, vou colocar, você é empreendedora, você trabalha, as coisas do seu trabalho, as coisas da sua rotina, da sua família, da saúde. Se você participa de cursos, de igreja, de comunidade, se tem coisas da sua família também para fazer, de amigos, você vai colocar tudo nesse checklist. Depois você pode organizar por áreas da sua vida. Eu coloco a área profissional, a área pessoal, eu coloco também a área da comunidade, dos meus serviços na comunidade. Eu coloco. E aí eu vou dividindo as áreas, porque isso me ajuda a saber o que é que eu vou fazer em cada dia, quais são as demandas que eu tenho. Então aqui vai te ajudar a ter essa melhor gestão do tempo. À medida que você escreve, você tem uma organização mental. O nosso cérebro ele precisa de organização. Quanto mais você tem caos, mais você fica esbaforido, cansado, só na sua cabeça logo. Nem começou, só na sua cabeça. Entenda, tudo que eu fui falando agora acontece aqui dentro. Então é importante organizar o que está aqui dentro. O checklist, ele é uma ferramenta para isso, tá bom? Agora nós vamos para o quinto passo. Vai ser o passo onde você vai utilizar as distrações a seu favor. Aqui vocês sabem que é a minha metodologia, né? Foi um dos passos que eu mesma inventei, que é o caderno de insights. Alice, o que é isso? É um caderno onde pode ser um caderno, pode ser um bloco, pode ser uma folha, onde você vai anotar as suas distrações. Vai ser aquele lugar onde você vai anotar aquilo que você vai lembrando ao longo do dia, a ideia de fazer um post, a conta que você deveria ter pago. Aconteceu muito comigo uma coisa. Toda vida que eu ia rezar, que eu parava para rezar, que é um momento onde eu me concentro muito, a minha cabeça ela pipocava de ideia, pipocava de lembrança. Eu ficava louquinha, né? Meu Deus do céu, eu devia estar me concentrando na oração, em ti, em Deus e tal. E eu ficava me lembrando. Até que um dia eu tive uma sabedoria. Aí eu disse, não, eu vou começar a anotar aqui as coisas que eu tenho, que eu tô lembrando. Aí eu anotava, deixava lá quietinho, vou focar nisso. E aí eu comecei a perceber que isso me tranquilizava. Porque eu tinha anotado, uma hora eu ia voltar a isso. E eu focava no que eu estava. Para que serve essa ferramenta, esse caderno de insights, essas anotações? Porque você foca no que você tem que focar e você também não despreza a sua distração, assim, a sua ideia que você teve. Esses insights são ideias que vêm na sua cabeça. São aquelas ideias que vêm, caramba, que ideia boa, mas agora não é o momento. Vala, meu Deus, aquela lembrança, aquela conta, mas agora eu não consigo. Aí você anota para você não deixar passar. Então tenha um local, eu chamo de caderno de insights, para que você anote as suas distrações, a sua ideia, os seus insights e não os perca, mas também não se disperse no que você está fazendo. Não deixe de fazer o que precisa ser feito para se perder no meio da distração. Isso não é bom para o seu cérebro, nem é produtivo, tá bom?
Então, até agora nós vimos os 5 passos, depois nós vamos para os outros 5 passos.